isso daqui do começo ao fim, porque aqueles que desejarem terão seus corações transformados hoje. Amém? E orar pelo Vitor, estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelo teu Filho, Espírito Santo, pedimos que a tua graça e o teu poder venha sobre ele nessa noite. Derrama uma unção de sabedoria, Pai. Derrama sobre ele, Deus, conhecimento e revelação da tua palavra, Senhor. Que toda distração, Deus, que tudo aquilo que venha incomodar o teu povo não seja, Deus, que seja anulado nessa noite em nome de Jesus. Usa o teu Filho, Deus, que ele seja ferro afiando ferro, fogo purificando fogo, e que nessa noite, Pai, possamos receber o teu ensinamento através da vida do teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Deus abençoe. Comentem os irmãos da paz do Senhor. Tá bom? Tem alguém feliz aqui? Tem alguém alegre aqui? Porque a presença de Deus ela já está neste lugar. Eu quero dizer que é um motivo de grande alegria poder estar aqui, podendo ministrar a palavra do Senhor aos vossos corações. Quem trouxe Bíblia, abra lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Enquanto vão abrir nas vossas Bíblias, eu quero já externar gratidão a Deus, ali, a todos que aqui estão, no grupo de obreiros, e dizer que é um motivo de grande alegria. Eu estou com grandes expectativas do que Deus vai fazer aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse 3. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Também estou muito alegre. Ali me conheceu através do retiro, que foi um divisor de águas na minha vida, e poder estar aqui nessa noite é motivo de alegrar o nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 3. Vamos estar lendo a partir do versículo de número 1. Todos que achou, digam amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Apocalipse 3, a partir do versículo de número 1, vai dizer assim. Amém? Vou estar lendo. A partir do versículo de número 1. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Quero ver com vocês agora o versículo de número 14 em diante. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir as suas vergonhas e a sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei direito de sentar comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantas são mãos sobre o seu coração? Já foi feita uma oração abençoada pela palavra. E eu não quero olhar pela palavra, porque a oração pela palavra eu creio que já chegou no trono de Deus. Mas feche os teus olhos, porque eu tenho um pedido para fazer ao Senhor junto com cada um que está aqui. Deus, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe, Pai, aquilo que precisamos ouvir. O Senhor sabe, Pai, aquilo que a nossa alma necessita ouvir. Por isso que eu te peço, Deus, que o Senhor cresça nesse momento e que eu seja totalmente, Pai, tomado e dirigido pela Tua presença. Que não seja mais eu, seja o Senhor. E o meu pedido, Pai, é que vidas saiam daqui curadas, restauradas e transformadas pela Tua palavra. Que
que já não seja mais eu, seja o Senhor, que já não seja mais a minha vontade, seja a tua vontade, Pai, porque tu és lindo, és perfeito e és maravilhoso. Deus, que é cada vida que está aqui sobre este lugar possa receber, Pai, nessa noite a palavra que preparou o coração. Deus, que seja o Senhor e não eu. Esse é o meu pedido para o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Você aplauda o Senhor? Vamos fazer barulho para ele, que a gente merece jogar com a graça do Deus. Assim que, obrigado pelo convite, Deus abençoe. Assim que eu recebi o convite, eu falei, Senhor, qual é a palavra que o seu povo precisa ouvir? E eu perguntei para ele, tem algum tema? Ele falou assim, o tema é fogo. Eu falei assim, Senhor, então me dê alguma palavra para incendiar aquele lugar. E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. Jesus vem para a terra, e quando ele vem para a terra, ele deixa a glória dele no céu. E ele vai ter caminhando com ele 12 discípulos. Dos 12, ele tem 3 favoritos. Ele tem 3 próximos que caminham com ele, que ele pode contar: Pedro, Tiago e João. E dos 3, eu ouso dizer que ele tem um, que é João. João, ele vai se denominar como discípulo amado. Ele vai se denominar como aquele que Jesus ama mais, porque ele tem uma intimidade tão grande com Deus, que enquanto ele está sentado junto com todos os discípulos, numa reunião que Jesus vai ter, Jesus vai olhar, irmão, e vai dizer assim: um que está entre vocês vão me trair. João vai olhar, vai se inclinar e deitando sobre o peito de Jesus, ele vai perguntar: quem, mestre? É tamanha intimidade que João tem com Jesus, que ele pode deitar e se inclinar sobre o peito do mestre e perguntar quem será. João tem sobre si uma missão, ele tem sobre ele algo que Deus destinou para a vida dele. E vai acontecer que, por ter essa missão tão grande, vai se levantar um governador. E esse governador, irmã Samira, agora vai prender, vai exilar ele numa ilha chamada Ilha de Patmos. Preste atenção, olha que coisa doida. João, ele tem um chamado. E por ter esse chamado grande, por ter sido chamado pelo Senhor, ele vai ser preso, ele vai ser exilado numa ilha. E aí ele vai deixar bem claro, no comecinho do livro de Apocalipse: estou preso, estou exilado por testemunho da palavra de Deus. Irmã Samira, o homem, como é o nome da irmã? Como é seu nome? Perdão? Laiane, olha o que vai acontecer. Ele vai ser preso, e agora esse novo governador, eu gosto de interagir, eu quero interagir com os irmãos. Ele vai ser preso, e sendo preso agora, o homem quer exilar ele de falar a palavra de Deus. O homem quer ausentar João de estar diante da presença de Deus. Mas sabe o que vai acontecer? Sabe o que ele vai começar a contar? Lá no Apocalipse, capítulo de número 1, eu, João, vosso irmão e companheiro, estava na ilha de Patmos por testemunha da palavra do Senhor. Dando uma pulada, quando olhei para trás e vi 7 castiçais do ouro, e no meio dos 7 castiçais do ouro, de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. Sabe o que Deus passou no meu coração? Olha que coisa doida, o homem quer tirar João da presença de Deus, mas quando o homem quer exilar João e tirar ele da presença de Deus, o próprio Jesus aparece para João. Sabe o que Deus falou para mim? É que a gente vive num mundo onde infelizmente o inimigo é sujo e ele quer afastar a nossa presença de Deus. Ele quer tirar, ele quer colocar desânimo, ele quer colocar fraqueza, ele quer colocar no nosso coração todo aquele sentimento controverso para a gente perder a presença de Jesus. Mas quando o diabo se levanta, irmão missionário, para atrapalhar, para se levantar contra a nossa vida, quando ele exila a gente dentro de um quarto com a tal, infelizmente, doença do século, depressão, ansiedade, quando isso vem no nosso coração e quer nos afastar da presença de Deus, quando o homem olha para a nossa vida e diz: não tem mais jeito, não vai chegar em lugar nenhum, sabe o que acontece? O próprio Jesus se apresenta para a gente e fala: eu estou aqui. Jesus falou algo para o meu coração. Essa palavra ela foi construída com lágrimas, porque Jesus falou assim: fala para eles marcar o dia 13 de janeiro de 2023, porque nessa noite Jesus está falando: eu vim se apresentar para uma geração de jovens, para uma geração de adolescentes que talvez só conheçam a ouvir, mas nessa noite vão sentir. Jesus preparou algo lindo nessa noite. Tem alguém aqui que
dentro deste lugar. Jesus vai dar uma ordem para João, através de Deus, dizendo assim: escreve uma carta às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Essa carta João vai começar a escrever, e na última carta que eu li com os irmãos é para a igreja denominada Laodiceia. É uma igreja que sabe que Jesus morreu na cruz, é uma igreja de gente madura, mas que infelizmente, por causa das tribulações, agora não é quente e nem fria, é morno. Jesus vai deixar bem claro: porque não és quente nem morno, vomitar-te-ei da minha boca. E sabe o que Jesus falou comigo? É que eu entro na palavra e eu peço que os irmãos dupliquem a atenção. A igreja de Laodiceia, irmão ali, é uma igreja que tem tudo para dar certo. É uma igreja que tem obreiros, é uma igreja que tem jovens, é uma igreja que tem tudo para chegar perto de Deus e conhecer Deus. Mas é uma igreja que talvez por conta de alguma tribulação, por conta de algum acontecimento, deixou de buscar a Deus com essência, deixou de adorar a Deus. E sabe por que eu choro? Porque eu vejo na igreja de Laodiceia uma igreja que tem tudo, tem jovens, tem adoração, mas que se esqueceu da principal ordem que Deus nos dá, do principal motivo de Deus ter criado o homem e a mulher. Deus vai criar o homem e a mulher lá no livro de Gênesis, mas Deus não tem necessidade nenhuma do homem. Deus sem o homem ainda é Deus. Agora o homem sem Deus, aí que está o problema. Deus ele não precisa do homem para nada. Mesmo assim ele vai criar o homem e a mulher porque ele quer ter um relacionamento. Ele quer ter com o homem e com a mulher um diálogo. Todo dia ao amanhecer ele vai descer e perguntar: e aí Adão, e aí Eva, como vocês estão? E esse é o principal motivo de Deus ter criado eu e você, porque ele quer ter conosco um relacionamento. E quando Deus chama a igreja de Laodiceia, é isso que Deus quer ter com a igreja de Laodiceia, um relacionamento. Mas infelizmente o relacionamento que Deus quer ter com essa igreja se perdeu. Essa igreja deixou de ser fervorosa, deixou de adorar a Deus, talvez por causa de um problema que está acontecendo em casa. Sabe o que Deus me deu? E a imaginação minha, a casa dos irmãos lá de Laodiceia, a família dando destruída, e eles chegando até a igreja com o coração partido e não conseguindo adorar a Deus de verdade. Sabe o que Deus me falou? Da igreja de Laodiceia, que talvez tinha gente lá na igreja de Laodiceia que o coração até fervia, mas quando chegava na igreja não sentia nada. Sabe o que Deus falou para mim? Que na igreja de Laodiceia é uma igreja que tinha tudo para dar certo, mas talvez alguns irmãos, por conta daquilo que aflige o seu coração, não conseguem se render a Deus de verdade. E Deus falou assim para mim, irmão, ali em revelação da palavra: tem jovens que estão igualzinho à igreja de Laodiceia. Eu falo com todo temor. Jesus falou assim para mim: tem gente que está passando por uma tribulação tão difícil, tem jovem que está lá que vai estar passando por um problema tão difícil, que só eu sei o coração, só eu sei como essa pessoa chegou neste culto, só eu sei como está a alma dela, só eu sei o quanto ela chora escondida dentro de 4 paredes, só eu sei como ela chega na igreja sorrindo, mas na casa dela só ela sabe como está a família dela, só ela sabe como estão os sonhos dela. Eu vejo Deus falando para mim sobre jovens que têm sonhos grandes, têm projetos grandes, mas parece que nada vai acontecer, parece que nada vai sair do lugar, e por conta desses motivos deixou de buscar a Deus fervorosamente, de buscar a Deus de verdade, de corpo e alma, de coração. Daí sabe o que Deus vai dizer para essa igreja? É algo muito duro. Apocalipse, capítulo de número 3 ainda, lá no versículo, agora nós vamos ler, de número 17. Você diz: estou rico, e adquire riquezas, não precisando delas. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre e cego que estás nu. Mas antes ele vai dizer assim: conheça as suas obras. Sei que você não é frio e nem é quente, melhor seria que fosse. Assim, porque é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Sabe o que Deus falou para mim? Sobre uma geração que talvez ele está olhando e dizendo assim: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E quando Deus me trouxe isso, eu falei: Senhor, mas que palavra dura. Porque quando a gente pensa no Senhor, a gente pensa no Deus de amor, a gente pensa naquele Deus que está sempre conosco.
E eu falei assim: Senhor, mas essa palavra é dura. O Senhor está olhando para a igreja e está falando que está a ponto de vomitar ela. Daí o Senhor falou algo no meu coração: se eu estou a ponto de vomitar ela, é porque ela ainda está dentro de mim. Por acaso você vomita aquilo que está fora de você? Sabe o que Deus falou para mim? É que ainda essa geração está dentro de mim. É porque essas pessoas ainda estão dentro de mim. E por isso que eu dou um alerta. Estou prestes a vomitar, mas ainda não vomitei a esperança. A esperança para a vida de alguém que está aqui. A gente ouve muito que a nossa geração é uma geração vazia, uma geração que não vai dar em nada, uma geração fraca. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que a nossa geração é uma geração que tem tudo para dar certo. Eu acredito que eu estou de frente de jovens que não vão se prostrar diante a outros deuses. Sabe, eu estou cansado de ouvir falar que a nossa geração é uma geração de mimimi, é uma geração de Nutella. A nossa geração é uma geração forte e Deus quer levantar essa geração. Deus quer levantar um povo que adora Ele de verdade. E começando por você. Sabe o que Deus falou para mim? Eu conheço o teu coração. Ele falou assim para mim: eu conheço você. Muitos podem achar que não, mas eu sei o que se passa na sua vida. Deus falou bem forte enquanto ele estava ali ministrando. Ele dizia assim: ó, fala para ele que eu amo ele, e grande é o amor que eu tenho pela vida dele. Fala para ele que eu sei do coração dele. Fala para ele que eu sei o quanto é difícil sempre sorrir quando às vezes as coisas estão difíceis. Deus falou assim para mim: ó, eu quero levantar ele, eu quero usar a vida dele, eu quero transformar a vida dele, eu quero transformar a vida da família dele também, porque eu sei do sonho que ele tem no coração, eu sei aonde ele quer chegar, eu sei aonde eu quero colocar ele. Deus manda te dizer assim: ó, eu sei aonde eu vou te levar. Mas sabe o que acontece? É que o inimigo é tão sujo que às vezes ele gosta de jogar setas para Deus não, para tentar fazer não acontecer aquilo que Deus quer. Mas Deus manda te dizer assim: ó, o que eu vou fazer na sua vida vai acontecer, porque antes que houvesse dia eu sou, e não é quem possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu quem impedirá. A palavra dele é direta e ela é reta. Ela manda te dizer assim: ei jovem, eu te amo, eu te chamei, eu te escolhi. Antes que você nascesse do ventre da sua mãe, já tinha eu chamado com você. Eu tenho algo grande para fazer na sua vida, eu vou te levar em lugares grandes. Ei, Deus manda te dizer assim: ó, aonde eu vou te colocar, muitos vão olhar e dizer: é aquele mesmo menino, é aquela mesma pessoa, é aquele menino que estava aqui com a gente naquela roda. É aquele mesmo menino. E não vão te reconhecer, porque o que Deus vai fazer na tua vida é grande, e é bonito, e é lindo. E sabe o que Deus mandava dizer? Se prepara, porque eu vou entrar na sua vida. Eu não sou de entregar a revelação durante a palavra, porque eu acho que a palavra é essencial. Mas Deus arde no meu coração para dizer: é grande o que eu vou fazer na sua vida, é grande aonde eu vou te colocar. Continua se preparando, continua fazendo a minha vontade. Não sai da minha vontade nem da minha presença, porque eu hoje, eu ministrando, mas eu vejo você aqui na frente ministrando a palavra de Deus, porque o que Deus tem para você é algo maravilhoso. Sabe o que Deus manda te dizer? Prepare o teu coração, porque eu vou fazer aonde eu vou te levar e aonde eu vou te colocar. Sabe? Deus me mostrava o seu coração, e Deus mostrava um coração muito grande, um coração que gosta de ajudar. E Deus mandava te dizer assim: ó, continua com esse coração, continua com esse coração grande. Muitas pessoas vão rir, muitas pessoas vão zombar, mas continua na minha presença e fazendo a minha vontade. Continua na minha presença fazendo o meu querer, porque o que eu vou fazer na tua vida, muitos vão olhar e vão dizer: olha o que aconteceu. Não desanime e não fraqueje, porque hoje é uma simples revelação, mas amanhã, quando você estiver vivendo, você vai lembrar do dia de hoje e vai dizer: não é que Deus tinha mesmo algo grande para fazer na minha vida, não é que Deus tinha mesmo o dom da pregação na minha vida, não é que Deus tinha mesmo. Hoje pode parecer uma
ouça bem o que eu estou te dizendo. Deus vai marcar esse dia, porque amanhã você vai olhar e vai dizer: eu estou vivendo as promessas de Deus na minha vida. Aleluia. E a igreja de Laodiceia era uma igreja assim, uma igreja que tinha tudo para dar certo, mas as tribulações veio e tentou afastar. E Deus está dizendo assim para mim, missionário Eduardo: já é hora também desse povo entender o que eu tenho para eles. Então agora eu vou repreender. Então agora eu vou pegar o meu chinelo, vou falar que nem ele faz, eu vou pegar o meu chinelo e vou bater. Porque eu preciso que doa um pouco para entender amanhã o porquê doeu hoje. Então Deus vai olhar para a igreja e vai dizer: vou me tirei da minha boca. Você diz que é rico, mas não tem riqueza nenhuma. Você diz que é, mas não é ninguém. Você diz que tem roupas bonitas, mas não tem nada. Se eu fosse você, eu começaria a comprar ouro refinado de mim. Sabe que Deus está olhando para essa igreja e dizendo: ei, você acha que é alguém, você acha que vai chegar em lugar nenhum, em lugar algum, mas não vai chegar se continuar da mesma forma. Não vai chegar se continuar do mesmo jeito. Não vai chegar se continuar com as mesmas atitudes. Não vai chegar se continuar agindo como se a vida fosse uma brincadeira. A Bíblia vai dizer que tem almas carecendo por aquilo que Deus quer usar você para falar. Eu sou jovem assim como você, e eu sei o quanto Deus falou no meu coração, irmão, ali, que Ele quer levantar uma geração que não tenha medo de falar a palavra dEle. A Bíblia vai dizer: ide pregar o Evangelho a toda criatura. A Bíblia não está falando, você quer ir, a Bíblia está dando uma ordem, Jesus está dando uma ordem: vai pregar o Evangelho a toda criatura. Mas quem me vê aqui hoje não sabe que eu já fui igual a igreja de Laodiceia. Não sabe que eu já andei por essas ruas, irmão, ali, e experimentando bebidas. Narguilé, eu sei o que é. Baile, eu sei o que é estar no baile. Jesus aí não me tirou, ou melhor, Jesus não permitiu que eu nascesse no berço cristão. Jesus não permitiu que eu nascesse numa casa onde todo mundo era fervoroso. Jesus permitiu que eu nascesse numa casa onde tinha bebida, onde baile era comum, onde festa com palhaçada, com tudo que existia era algo normal. E durante muito tempo eu vivi isso. Eu vivi uma vida dissoluta, mas eu achava que aquilo para mim era tudo. Eu achava que as sandálias com os amigos iriam me salvar, iriam mudar a minha vida. E eu estou encerrando, iriam mudar a minha vida. Até que certa vez eu fui num culto e Jesus falou assim ao meu coração: o que eu tenho com você é maior do que você está procurando no mundo. O que eu tenho com você é maior do que você está procurando aí nessas suas brincadeiras de ida e vem. Então eu aceitei Jesus, mas eu saí. Daí eu falei: Senhor, eu não quero. Até que eu fui para um outro culto, e aquele culto mudou a minha vida. Porque o Senhor olhou para mim através de uma irmã e disse assim: ei, eu não te chamei para viver algo pouco. Eu te chamei para ser um pregador da minha palavra. Eu vou te levar nos quatro cantos dessa terra. E Jesus manda te dizer: Ele não aceita mais você viver uma vida de qualquer forma. Eu olhei e falei: mas eu não estou preparado. Jesus disse: eu não chamo preparado, eu preparo quem eu chamo. Mas eu falei: Senhor, eu não sei falar. O Senhor falou: eu não chamo quem sabe falar, eu chamo quem está disposto a falar. E aí eu falei assim: Senhor, eu quero, mas como vai ser? Daí o Senhor, irmão missionário, começou a trabalhar de algumas formas na minha vida e eu não entendia. Mas dentro de alguns meses eu estava vendo a minha mãe indo comigo em alguns cultos. Eu estava vendo minha avó já firme na presença de Deus. Eu estava vendo minha tia e começou a ter um mover dentro da minha casa. Hoje minha mãe ainda não é cristã, ainda não é firme, mas já é cristã. E às vezes eu chego na casa dela, tá uma bagunça, mas eu vejo ela de joelho dobrado. Hoje eu vejo todo dia minha avó orando e falando com Deus. Sabe por quê? Porque Deus me chamou e através de mim Ele mudou a vida da minha família. Antes o inimigo tinha para mim a morte, Jesus chegou e me deu a vida. E sabe por que eu estou contando isso? Porque Jesus
lugar. Com algumas vidas que o inimigo está fazendo de gato e sapato, que o inimigo está esnobando, igual a igreja de Laodiceia. Jesus, Ele quer mudar a sua vida. Segura na mão desse irmão que está do seu lado, mas segura na mão dele firme. Não solta da mão dele. Olha para ele, mas faz aquele olhar bem firme para ele. Olha para ele sério neste momento, porque Deus quer te usar. Jesus não me trouxe aqui só para usar a minha vida, Ele quer usar a sua também, eu estou ensinando. Olha para ele e fala: Jesus, Ele quer mudar a sua vida. Fala de novo: Jesus, Ele quer mudar a sua vida. Porque Jesus não quer deixar você viver uma vida de qualquer maneira, uma vida de qualquer jeito. Jesus está te chamando para viver uma vida de promessas. E quando eu comecei a viver as promessas do Senhor, quando eu comecei a me dedicar a pregar a palavra do Senhor, a viver aquilo que o Senhor tinha me chamado, o Senhor começou a me fazer alguns convites. E dentre esses convites foi o convite que através dele ele me conheceu, que foi o retiro. Mas sabe o que é impressionante? O retiro é para influências cristãos que tem mais de 100 mil seguidores. E eu falei assim: Senhor, o Senhor quer me levantar, falou que quer me usar nas redes sociais, mas eu tenho esse desejo no meu coração, mas eu quero estar junto com eles. Daí o Senhor falou assim para mim: eu vou te colocar, mas eu não falei para ninguém, eu guardei isso no meu coração. Passou algum tempo, eu recebi uma mensagem dizendo assim: você quer ir para o retiro? Eu falei assim: quero, mas eu achei que era brincadeira, porque eu não tinha 100 mil seguidores. Eu não tenho 100 mil seguidores. Daí o Senhor falou assim para mim: não é brincadeira não, é verdade. Passou um tempo, eu estava lá. E sabe o que aconteceu lá? Eu tive a oportunidade de ministrar, que é algo que quase nunca acontece. Daí eu comecei a entender que Deus não tinha pouco para viver, que Deus não tinha pouco para mim viver. E não é para a honra nem para a glória do meu nome, é para a honra e glória do nome de Jesus, missionário Eduardo. Eu comecei a entender que Deus me chamou para viver algo grande, que Deus não me chamou para viver algo pequeno. Essa vida de bebida, essa vida de ficar fumando aquilo não é que Deus tinha para mim, porque o que Deus tinha para mim é grande de verdade. Enquanto o inimigo está olhando e está dizendo assim: eu vou fazer algo isso por você, eu vou te colocar ali, sabe o que ele vai fazer de verdade? Ele vai te colocar dentro de uma prisão, vai te aprisionar nela e vai pisar em você. Mas aí sabe o que Deus faz? Ele arranca você dessa prisão, limpa você, coloca roupas novas, vestes novas e te faz alguém novo. E é para isso que Deus chamou você para viver uma vida nova com Ele. Aleluia, Jesus. Eu não te conheço nem sei o seu nome. Você? Mas Deus manda te dizer assim, ei, não para não. Porque eu coloquei um fogo no seu coração. E um fogo que ninguém vai apagar. Eu coloquei algo sobre você que é diferenciado. Eu coloquei algo sobre a sua vida que ninguém entende. Alguns podem até olhar e zoar e dizer: ele não vai chegar em lugar nenhum, ele não vai dar em nada. Deus manda te dizer assim: vai sim. Porque o que eu coloquei sobre a sua vida é algo lindo. Eu coloquei sobre ti algo diferente. Então não deixe ninguém nunca te dizer que você não vai chegar em lugar nenhum. Eu não conheço você nem a sua casa, mas Deus me mostra Ele mexendo no meio da sua família, dos seus familiares. Ele me mostra Ele movendo algo que está parado faz tempo, parece que não sai do lugar. E Ele manda te dizer assim: eu vou entrar nessa situação e ela vai começar a ser mudada. Eu sei algo do seu sonho e eu vou fazer acontecer. Eu vejo você em frente a avião, vivendo aquilo que Deus te chamou para viver. Eu vejo você vivendo algo lindo na presença de Deus. E Deus manda te dizer assim: deixa zoar, deixa rir de você, deixa falar o que eu vou fazer na sua vida. Não tem que olhar e ver. Deus manda te dizer assim que é tempo de Ele te proporcionar algo novo para você viver. Ele não te chamou para viver algo pequeno. Ele não te chamou para viver algo que as pessoas dizem que você vai viver. Deus me mostra o seu coração, Ele me mostra o coração quebrantado. E Ele manda dizer que hoje Ele coloca a mão sobre o seu coração e cura uma ferida. E
Cura uma ferida que você não consegue curar, que parece que você não consegue perdoar. Deus manda te dizer assim, ó, eu coloco a minha mão sobre o seu coração nessa noite e peço, libera. Libera aquilo que eu estou pedindo para você liberar. Libera o perdão. Não deixa isso te aprisionar, porque o que eu vou fazer na tua vida precisa antes de um passo seu, de um início seu, para você viver. E Deus manda te dizer então assim, ó, prepara, libera aquilo que eu quero, deixa zoar e deixa zombar e deixa falar, porque o que eu vou fazer na sua vida é o que importa. E dentro de algum tempo, essas mesmas pessoas vão ver você viver no extraordinário de Deus na sua vida.